Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando hoje, para você que está conhecendo nosso canal. Gostaria de contar com a sua colaboração, gostaria de convidar você para assistir o vídeo até o final. Se você gostar dele, inscreva-se no canal, isso para nós será uma alegria muito grande. Se você gostar do conteúdo, também faça seu comentário, isto é muito bem-vindo. Muito obrigado desde já pela sua participação. Para você que já faz parte do nosso canal, para você que já faz parte da nossa comunidade, muito obrigado por mais uma vez eu ter a sua atenção. É uma honra muito grande ter a sua companhia aqui. Obrigado a todos que já fazem parte da comunidade do Ensine Palestra. Nós estamos aqui no trabalho do canal Ensine Palestra fazendo um apanhado das nossas revistas Lições Bíblicas. Cada trimestre, a revista Lições Bíblicas, a publicação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, traz um tema extremamente interessante para nós. E neste trimestre que está encerrando o ano de 2022, no quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando sobre a justiça divina. Na verdade, nós estamos trabalhando aqui sobre o livro de Ezequiel, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares, que, dentre outras funções, é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. É a primeira vez que um assembleano ocupa o cargo de presidência na SBB. Também o pastor Ezequias é comentarista das revistas Lições Bíblicas, é articulista da CPAD e também tem algumas obras publicadas pela editora. Nós estamos chegando a mais uma lição, estamos chegando a mais um trabalho aqui que está... Na verdade, nós estamos na metade. Isso, nós chegamos à lição 7, já podemos dizer que estamos na metade do nosso trimestre, porque nós temos 3 lições. Então, nós temos ainda as lições 8, 9, 10, 11, 12, 13 para encerrar o trimestre. Nós já estamos no mês de novembro e mais um mês nós estamos encerrando o ano. E hoje nós estamos aqui na lição 7 falando sobre um assunto muito especial, a responsabilidade humana. Vamos juntos? Vamos então ao canal Ensine Palestra, vamos então aqui no canal Ensine Palestra a mais um vídeo. E você que espera toda quarta-feira pela publicação do nosso vídeo, muito obrigado. Também quero convidar você para participar ali, assistir nas nossas playlists. Já temos várias playlists. Cada trimestre nós criamos uma playlist e nesta playlist nós englobamos todas as 3 lições de cada um desses trimestres. E você é convidado, você é convidada para estar ali e participar assistindo, participar comentando. Então você também fará parte da comunidade Ensine Palestra. Vamos juntos? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Lição número 7, a responsabilidade é individual. Aqui na nossa revista Lições Bíblicas, nós temos o nosso texto áureo que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática nos diz assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona como fatalismo, contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado para um rígido destino. A nossa leitura bíblica em classe ela é bem extensa, está no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 ao 28. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem um pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus pecados e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória?
Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. O nosso primeiro tópico, sobre a máxima usada em Israel. Primeiro subtópico, uma máxima equivocada. Segundo, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. Terceiro, o problema em nosso tempo. Maldição hereditária. Gostaria, antes de iniciar a abordagem do nosso assunto, com uma pergunta para você. Você acredita em maldição hereditária? Certamente inúmeras, incontáveis pessoas responderiam sim a essa indagação. Muitos creem piamente que exista em algumas famílias uma maldição que atravessa gerações. Mas como conciliar esse pensamento com a ideia de um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus resgatador, um Deus que ama incondicionalmente o ser humano? Uma ideia não coaduna com a outra. Mas os espíritos malignos não podem tomar uma pessoa, atormentar uma família, fazendo com que gerações sofram e passem por doenças, males e afins? É claro que sim. O diabo, lembre-se, veio para matar, roubar e destruir. E a família está em seu espectro de atuação. Mas quando o membro, e isto é muito importante nós analisarmos, quando um membro dessa hipotética família que estou citando aqui se converte, o mal não pode mais atuar na vida de quem se rendeu a Cristo. O elo é quebrado, a maldição cai por terra, nada resiste ao poder da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Se a pessoa estava vivenciando uma maldição na família, quando ela aceita Jesus, ela quebra essa maldição através da sua conversão. Aquela família tem um resgate. É claro que cada membro daquela família deverá, como esse membro, como essa pessoa que nós estamos citando aqui hipoteticamente, aceitou Jesus, como essa pessoa que nós estamos citando aqui hipoteticamente se rendeu aos pés de Cristo, como essa pessoa que nós estamos citando aqui hipoteticamente se converteu a Jesus, os demais membros que assim fizerem também estarão livres dessa maldição, também estarão livres deste problema, também estarão livres desse suposto espírito que pairava sobre a família. A maldição é quebrada. Quando a pessoa aceita Jesus, todo o mal, ele é desfeito pela ação do Espírito Santo de Deus. Voltando aqui à história de Judá, testemunhamos neste estudo que nós estamos fazendo ao longo do trimestre, o povo sendo desalojado da sua pátria, perdendo a sua terra, sendo levado para uma terra estrangeira, e as pessoas perguntando entre si, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que estamos sendo derrotados? Por que estamos sendo expulsos da nossa terra? Por que estamos sendo levados para um outro lugar? Por que estamos sofrendo este problema? Por quê? Por quê? As pessoas perguntavam entre si, as pessoas perguntavam para si mesmo. Como Deus, o Senhor de Judá, poderia permitir que os inimigos invadissem a Terra Santa? E invadindo a Terra Santa, levando os filhos da terra para longe. O povo de Deus sabia que Deus era justo. O povo de Deus sabia que aquele castigo que sobrevinha sobre eles era sinal da indignação de Deus. Eles estavam convictos disso. Mas quem seria o culpado
ou quem seriam os culpados, os responsáveis por aquele opróbrio. E aí eles encontraram em um ditado popular da época a explicação para todo o sentimento que eles estavam vivenciando. Qual era esse ditado? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotarão. Ou seja, os culpados pelo desgosto experimentado por Judá eram os antepassados e seus pecados. Eram os antepassados e suas inclinações para o mal. Logo, eles criam que os habitantes de Judá, eles acreditavam, os habitantes de Jerusalém, eles acreditavam que seus pais, que seus avós, que seus bisavós, que seus familiares fizeram o que era errado diante de Deus e agora eles estavam pagando pelo erro desses antepassados, pelo pecado desses antepassados. A conta estava sendo paga por eles, pela dívida anteriormente convertida, ou melhor, pela dívida anteriormente adquirida pelos seus antepassados. Nada mais errado do que esse pensamento. Nós já abordamos aqui, em algumas lições anteriores, os motivos que levaram o povo a ser escravizado. Analisamos, por exemplo, a idolatria, que ocupava o pódio dos pecados da nação, o grau máximo dos pecados da nação. Também a falta com cuidado que a terra deveria ter, que deveriam ter com a terra, porque a terra, segundo o preceito divino, deveria ser trabalhada 6 anos e no 7º ano deveria descansar, ninguém mexeria na terra. Pois bem, a terra não descansou e agora, por 70 anos, o tempo que o povo passaria no cativeiro, a terra descansaria. E outras também nuances que fizeram que o povo fosse escravizado, mas principalmente a idolatria ao virar as costas para Deus. A culpa pelo que estava acontecendo era da atual geração, que não ouviu os profetas, não respeitou a lei de Deus. Se os antepassados erraram, se os antepassados também cometeram pecados, eles são os culpados pelos pecados. Agora o povo estava sendo culpado pelo seu pecado, pela sua transgressão, pelo seu problema, pelo seu desvio. Porque sacrificavam a deuses estranhos, porque preferiram outros deuses ao seu Deus verdadeiro. O povo foi exortado a voltar atrás em seu erro. O povo foi exortado a desviar-se do mal. Os profetas clamaram, profetizaram, imploraram, nada. Absolutamente nada. O povo continuou sendo rebelde. E por suas falhas, por suas ações, pelo seu desvio da verdade, ele foi escravizado, somente pelos seus próprios pecados. A atual geração, caso houvesse se arrependido, teria sido poupada. Como não o fez, foi para o cativeiro. O pecado pelo qual eles estavam pagando era o pecado deles. Não adiantava jogar a culpa nos outros. Aliás, essa história de jogar a culpa nos outros já vem desde o Jardim do Éden. Lembre-se, quando Deus disse para Adão, porque Adão era o responsável por Eva, Adão era o responsável ali por aquele jardim, Adão era responsável por fazer a coisa certa, Adão era o patrono ali, Adão era o sacerdote ali, e ele foi cobrado como sacerdote, ele foi cobrado como responsável, e ele disse, disse Adão a Deus, a mulher que tu me deu, ou seja, em última análise, Adão culpou o próprio Deus, culpou a mulher e culpou o próprio Deus, esquivando-se do erro, esquivando-se da responsabilidade. E as pessoas vêm fazendo isso ao longo dos tempos. E o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Israel já havia sido destruído em 722. Israel já havia sido destruída em 722. Agora Judá também passava pelo mesmo problema, porque também estava pecando diante de Deus. O seu pecado fez com que o castigo viesse. Tópico 2. Sobre a salvação para todos os seres humanos. Primeiro, a esperança para o pecador. Segundo, refutando um pensamento fatalista. Terceiro, 2 situações. Cada um terá que prestar contas de sua própria vida. Todos seremos julgados, ou no tribunal de Cristo, onde os salvos serão julgados, ou no tribunal do trono branco, onde os ímpios serão condenados. Muitos têm se alicerçado na fé alheia.
contam com as orações de seus familiares, contam com as orações de suas mães, seus avós, seus pais, seus amigos para os proteger. É claro que Deus ouve a oração de uma mãe aflita. É claro que Deus ouve a oração de um pai preocupado, de avós desalentados. Também é evidente que muitos recebem uma bênção, uma proteção através da intercessão de alguém. Mas o processo de salvação, ele é individual. Ele inicia com uma vida convertida ao Senhor e amadurece, se aperfeiçoa ao longo de uma caminhada com Cristo. Uma mãe pode pedir a cura, a proteção para o seu filho, mas não pode intervir na sua salvação. O filho será salvo se atender aos requisitos aqui já citados. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui não está falando da finitude da alma humana, que é imortal. Quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó. E a alma e o espírito tornam-se um corpo celestial, à espera da ressurreição daquele corpo, do corpo físico. Corpo celestial, alma e espírito, esperando a ressurreição do corpo físico, para novamente habitarem naquele corpo físico por ocasião da ressurreição. Quando a pessoa ressuscitar e terá a ressurreição dos mortos, que foram salvos, e a ressurreição dos pecadores, daqueles que não foram salvos, dos ímpios. E quando o corpo ressurgir, a alma, o espírito que estavam originalmente nele, voltam para ele, por ocasião dessa ressurreição. Então, quando a pessoa morre, o pó, ele consome o corpo, e a alma e o espírito, eles tornam-se um corpo celestial. Aqui nesse texto, o sentido é um pouco mais amplo. Tem uma conotação espiritual. A premiação para quem está ao lado de Deus, para quem obedece desígnios, para quem procura fazer o que é correto, o que é certo, é a vida eterna. A premiação é a vida eterna. Enquanto que para os desobedientes, prevaricadores, os pecadores que não se arrependerem, a recompensa, o pagamento, a paga é a morte eterna. Morte significa separação. O pagamento do pecado é a eterna separação da alma e do seu Criador. Enquanto existir a vida física, existirá espaço para arrependimento. Porém, quando o arrependimento não chega e a morte física acontece, a alma sofrerá as consequências de uma eternidade separada de Deus. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O profeta derruba por terra aqui o pensamento da maldição hereditária, pensamento que se opõe à justiça e o amor de Deus. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Aqui cai por terra a proposição do pré-determinismo. Deus não escolhe uns para serem salvos e outros para serem condenados. Deus escolhe todos para serem salvos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação e condenação estão intimamente ligados ao posicionamento do homem sobre o pecado e a sua atitude em relação a ele. É o homem que vai escolher ser salvo ou não. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Deus não se esquece. Ele sabe de tudo antes que qualquer coisa aconteça. A lembrança contra os pecados deixa de existir a partir do momento em que o pecador, cansado de pecar e arrependido verdadeiramente, sinceramente de seus atos, se reconciliar com Deus e decidir mudar seu panorama, seus atos, sua vida. Uma confissão autêntica, a mudança radical do rumo, faz com que Deus, embora não se esquecendo, porque não se esquece, ele jamais jogue no rosto do pecador. E aqui está o segredo dessa expressão. Jamais jogue no rosto do pecador arrependido seus atos passados, sua vida anterior.
Ezequiel aqui assume o papel de um pregador alertando para a necessidade do arrependimento. Mostra a real necessidade de uma conversão. Isso é maravilhoso. Uma conversão de rumo para uma nova perspectiva de vida. A pessoa é aceita diante de Deus como se nunca houvesse pecado. Isto é magnífico e mostra o solene e absoluto amor de Deus para o homem. Tópico 3, sobre a reação de Israel. 1. Uma pergunta retórica. 2. Sobre a justiça. 3. O arrependimento. Deveria eu, de qualquer maneira, ou melhor, desejaria eu, Deus falando, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus não é sádico. Deus não é alguém que está pronto para castigar, para maltratar, para machucar. Deus não deseja o mal do homem. Deus não deseja o mal da mulher. Deus não deseja o mal de quem Ele criou. Ele criou as pessoas para serem felizes, para viverem uma vida plena de alegrias, de vitórias pessoais. Deus só corrige o ser humano porque o ama e quer que a pessoa entenda a real necessidade de uma vida correta, sincera, coesa. Deus quer que o homem e a mulher façam a coisa certa e alerta para os riscos do desvio de conduta. Deus está sempre atento ao ser humano para que esse possa sempre considerar suas ações e atitudes e fazer sempre o que é correto. Deus quer o melhor para seus filhos e a correção por vezes se faz necessária, mas ela é feita apenas com o propósito das pessoas não se afastarem do seu Criador. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que vai curtir o vídeo, muito obrigado a você que vai fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas através do compartilhamento e que a sua vida seja abençoada e maravilhosamente abençoada, plenamente, absolutamente abençoada. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.